Olá! Se você ama bater papo e ama missões, seja muito bem-vindo. Esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos em falar tudo que Deus tem feito por meio dos missionários espalhados pelo Brasil, mas nós estamos com convidados muito especiais. Então, nosso compromisso aqui não é só falar sobre tudo que Deus tem feito no Brasil, mas também no mundo, porque hoje os nossos convidados, vocês têm percebido aí que nós estamos numa temporada o quê? Mundial. Nós estamos falando de tudo que Deus tem feito no mundo. E aí vocês já viram a thumb da nossa convidada, que já já eu vou apresentar para vocês. Mas a gente vai bater um papo aí sobre o que Deus tem feito no mundo. Vocês querem bater um papo com a gente? Então, muito bem-vindo. Que bom te receber. Mais uma tarde para a gente conversar, para a gente ouvir, para a gente ser ministrado. Quantas vezes a gente é ministrado? Eu sou ministrada aqui, então essa é a tarde separada para isso. Mas lembre-se que antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal de Missões Nacionais, aproveita para se inscrever. E aproveita também para... Tem um joinha, não. Tem um sininho do lado do inscreva-se. E aí esse sininho vai garantir que você receba notificação sempre que sair um vídeo novo. Porque o podcast não é a única coisa que nós temos no nosso canal. Temos outros vídeos, desde cortes de pregações. Você consegue acessar todos os materiais em vídeo das campanhas que nós temos aí. Não só a campanha de 2024, por exemplo, mas campanhas mais antigas. Aqui também no nosso canal do YouTube você consegue acessar histórias de missionários, cortes dos podcasts. Então tem muita coisa, muito conteúdo que você pode aproveitar, inclusive para transmitir na sua igreja, no seu pequeno grupo. Então aproveita esse espaço, ele é para você. Então se inscreva no canal e lembre-se que Missões Nacionais não está apenas aqui no YouTube. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, né? O nosso novo X. Nem é mais novo, né? Já Twitter já tá bem para trás. E nos canais de WhatsApp. Todos esses são canais feitos para que você esteja mais próximo do campo, sabendo tudo que Deus tem feito. Então, no Instagram, a gente tem notícias diárias sobre os diversos campos de missões nacionais. E a gente vai também ouvir sobre missões mundiais. Então, se você não acompanha, inclusive, os canais de missões nacionais, eu já vou te deixar aqui esse recado para você acompanhar também. Mas hoje, a nossa convidada é a Denise. Denise, que ela trabalha, gente, integra o corpo de desenvolvimento comunitário, né, da Junta de Missões Mundiais. Então, a gente vai bater papo, gente, sobre PEP. Tenda do Brincar. Ela vai falar sobre tanta coisa. A gente já estava conversando antes e já estava um papo super legal, super legal. E eu acho que a gente tem muito a aprender hoje, muito a ouvir hoje, muito a saber do que Deus tem feito. Então, seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada. Que alegria recebê-la. É minha. É realmente um prazerzão, assim, ter vocês aqui e saber que juntos a gente faz, assim, um trabalho muito, muito, muito legal. Então, acho que a gente pode começar se apresentando, contando um pouquinho sobre você. Obrigada, Vitória. Obrigada pelo convite. Para a gente também é muito bom estar aqui, né? A gente está junto, mundiais, nacionais, nós estamos no mundo, né? E Exatamente. o local muito conectado com o global. Então, eu hoje sirvo no desenvolvimento comunitário, que é um dos pilares de missões mundiais, na área de educação. Então, estou gestora dos programas de educação. Mas, já por muito tempo, tenho servido no campo do Senegal, né, que é um país do oeste africano. Fui para lá em 2009 e com missões mundiais desde 2016. Lá a gente trabalha na área da educação, com certeza, né, com as escolas, com o PEP, mas também na plantação de igreja, discipulado e treinamento de liderança local. Legal. E aí, eu já quero saber como que começou, né, essa jornada. Você falou que trabalhou no Senegal, começou em 2009, mas como surgiu ali, eu vou chamar de bichinho missionário. Como é que o bichinho missionário apareceu aí no seu coração? Desde a infância. Acho que eu sou bem pouquinho mais velha que você. É apenas um detalhe. Décadas, né? É apenas um detalhe. Algumas décadas, mas assim, desde a infância, na IBD, com as histórias missionárias, né? Da APEC, que eu trago bem junto do coração, e de outros materiais, mas assim, sempre que eu ouvia uma história missionária, isso me chamava a atenção. Eu sei que os nossos colegas passaram por aqui falando de DNA missionário, mas o DNA missionário também está na minha família. O meu bisavô levou
se ele estivesse vivo hoje, talvez fosse um missionário de missões nacionais, porque levou o evangelho para o sertão da Paraíba, na cidade que eu nasci. Então, assim, legal. Tá no DNA. Então, sempre que a gente, na família, eu ouvia falar de missões, como na EBD, como no Ministério Infantil, isso ardia no meu coração. Na adolescência, isso não saiu do meu coração, e até que, finalmente, quando eu já tinha 27 anos, eu fui para uma viagem de curto prazo, médio prazo, né, de 6 meses a 1 ano no Senegal, e depois lá o Senhor falou comigo que não era para um período, mas era para ser missionário de carreira, para a vida. E eu estou aí até hoje, espero até o último dia da minha vida estar envolvida em missões. Né? Que legal. E nessa caminhada, você começou com 27 anos, né? Antes disso, você não atuou no campo antes dos 27 anos? Não, no transcultural não. Servia na igreja local, no evangelismo, projetos missionários de curto prazo, viagens missionárias, mas nada fora do Brasil. Legal. Você acha que demorou esse processo até os 27 anos? Demorou. Como foi esse processo de espera? A gente está em plena campanha de missões mundiais, né? A gente tem encontrado muitos vocacionados, né? Inclusive, muita gente indo para os ribeirinhos, como radical, e é muito lindo ver isso nessa geração. E eu falo para eles, vão mesmo, tem que ir. A única coisa, se eu tenho uma coisa que eu me arrependo, é de não ter ido antes. Né, de não ter me envolvido com algum programa como o Radical, por exemplo, né, como o VSF, que nós temos em missões mundiais, para ter tido essa experiência. Mas eu sei que cada coisa ao seu tempo, né? O Senhor trabalhou aí no tempo, na minha vida. Estou feliz que, aos 27 anos, pude chegar no continente africano. Né? Legal. E como foi trabalhar? Você passou quanto tempo no Senegal? Então, Senegal ainda é a nossa casa. A gente ainda considera a nossa casa. Eu cheguei lá em 2009 e fiquei 7 anos servindo como missionária solteira. Depois conheci o meu marido lá no Senegal. E aí, desde então, a gente serve através de missões mundiais. Ele já era missionário de mundiais, né? E depois a gente serve através de mundiais. E... se for totalizar, 16 anos, né? Mas eu fiquei direto 7 anos, depois ficamos direto 10 anos, os 7 anos como solteira, depois mais 3. Depois, no período da pandemia, a gente ficou aqui um período aqui no Brasil, retornou, mas totalizando, né? Pensando que a gente hoje, mesmo o Ricardo estando atuando na coordenação do PEP, a gente ainda tem aquele contato direto com o Senegal, né? E, por último, morando no Senegal, e mesmo que atuando no Globo, mas você estando no país, é impossível não se envolver com os projetos ali. Então, está sempre apoiando plantação de igreja, sempre apoiando treinamento de professores, discipulado, e é maravilhoso. Acho que a sensação, a alegria de estar no campo, servindo ali na ponta, né? Faz valer bastante a pena. Legal, legal. E você trabalha com educação, a área de educação. Sim. Isso desde o início do campo? Não, quando eu fui para o Senegal a primeira vez, eu sou enfermeira antes de ser da área da educação. Oh, que né? coisa! Isso, depois que eu fui migrando para a educação, pela ciência da educação, depois o mestrado na supervisão, né? E agora eu estou fazendo um doutorado em estudos globais, que é para entender as dinâmicas da globalização, mas com foco na área da educação. Né? Que educação nós devemos oferecer, né, para transformar ali a comunidade, conectar a comunidade com o que está acontecendo no globo e, mais do que isso, conectar essas pessoas com a eternidade, né? Com os princípios cristãos, com a transformação que está em Cristo Jesus e a esperança da salvação e da vida eterna com Ele. Então, entrar naquela comunidade, transformar, né? Um educador aí do Brasil, célebre, fala que a educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas, vidas, e essas pessoas vão transformar o mundo. E nós sabemos que a educação com princípios cristãos, né, a educação confessional, ele transforma as pessoas e transforma o mundo dessa pessoa, né? Porque transforma a sua vida para a eternidade. Exatamente. Então, mas antes... Então, a educação aconteceu ao longo dos anos no serviço aí que o Senhor foi direcionando. Eu já ia perguntar assim, por que educação de enfermagem para educação? Porque eu acho que a educação é um motor de transformação, uma ferramenta preciosa. A gente vai... se complementa, na verdade. Né? A gente oferece um serviço de cuidar do corpo, a gente pode oferecer um serviço de ajuda emergencial,
Mas a educação ela está por toda parte, né? Tem educação cristã nas igrejas, se a gente quer discipular, educar as gerações, vai ser por meio da ferramenta da educação. A educação para o desenvolvimento comunitário, se a gente quer chegar numa comunidade, quer capacitar essa comunidade para se autodesenvolver, é pela educação, né? É pelo um processo de aprendizagem que vai acontecer ali, né? Onde a gente, muitas vezes, é um mediador que vai, a partir daquele conhecimento, valorizando o que a comunidade tem, mediando essa construção dos saberes deles. Então, a educação está em todo lugar, né? A educação está por tudo. Exatamente. Todo mundo precisa passar. Isso. E quando não passa, tem alguma coisa errada. E a gente aprende a vida toda, né? Exatamente. E durante toda a vida, né? Agora a gente tem falado aí de aprendizagem ao longo da vida, e é uma verdade. Enquanto a gente está vivo, respirando, a gente está aprendendo, né? Então, é realmente um motor, é realmente uma estratégia para todas as áreas. E fazendo saúde, por exemplo, no campo, então, a gente chega numa comunidade onde você vê, por exemplo, que a maioria das doenças aconteciam por falta de conhecimento sobre práticas de higiene, né? De prevenção, de saúde mesmo. Então, para prevenir doença, a gente faz educação em saúde. Então, é a formação, educação de mães ali, como é que vão cuidar da alimentação, né, da higiene dos filhos. Então, acabou que a gente foi... Como a gente trabalhava também na plantação de igreja, a educação ali, a gente tem o que a gente chama no Senegal de Clube d'Enfants, que seria o Ministério Infantil, né? É uma coisa paralela à EBD, que é uma estratégia de evangelismo de crianças. Então, também a educação. Aí você tem que capacitar os educadores, né, cristãos para trabalhar ali, para formar a equipe. Olha a educação aí de novo. Então, tá em todas as partes. Tá em tudo, não tem como. E mesmo que não seja institucional, né? Isso. Você aprende em todo canto. Isso aí. E aí, quais são os desafios, assim? Existem desafios, especialmente quando você fala de educação global. Você falou que está fazendo uma formação para aprender sobre educação global, porque isso varia de lugar para lugar, de país para país. Às vezes, dentro do próprio país, né, existem essas diferenças. Quais são os desafios? Como junta de missões mundiais vocês aí enfrentam na questão da educação, nos projetos comunitários? Então, de forma geral, no desenvolvimento comunitário, né, a gente tem, eu falei do pilar do DC, né, a gente tem 3 pilares no nosso planejamento. O DC, né, que como a gente carinhosamente apelida, o desenvolvimento comunitário, palavra, né? Então, a gente, dentro do DC, a gente tem a educação, saúde, defesa de direitos, a gente tem refugiados. Paralela à educação, a gente tem o PEP, por ser um programa tão extenso. Depois o Ricardo vai vir aqui conversar contigo. A gente tem geração de renda, né? Então, assim, todas essas estratégias, a gente sempre parte da necessidade da comunidade. Então, a gente não vem com um modelo pronto. Até mesmo um programa como o PEP, quando ele chega, ele vai se contextualizar, né? A gente chega com o nosso currículo, a gente vai integrá-lo ao currículo do país, porque tem alguns marcos ali, né, de desenvolvimento, algumas exigências. Então, ele precisa, até porque nós trabalhamos com reconhecimento de cada governo, de cada Ministério da Educação. Então, a primeira coisa é olhar para o contexto. Então, precisa ter também, aquilo precisa ser significativo para os atores locais, para os aprendentes, para os educadores. Então, esse é o primeiro desafio. E aí, olhando para o contexto, a gente identifica a real necessidade. Por isso que a gente tem as escolas batistas, né? Onde a gente percebe que existe a necessidade de um ensino de qualidade e da proclamação ali dos valores para formar os cidadãos que possam realmente influenciar aí nas esferas da sociedade. Então, formando cristãos, né, relevantes. Então, esse é nosso objetivo. Por exemplo, quando a gente fala da Tenda de Brincar, que é um programa para a educação de crianças refugiadas, né, ou refugiados ou deslocados internos. Nós temos as duas situações, que são crianças que têm um trauma do deslocamento, de ter vivenciado situações traumáticas de guerra, por exemplo,
que tiveram que abandonar suas casas, suas escolas, interromper. Algumas nem iniciaram, né? Porque a tenda de brincar, ela é para educação infantil. Ok. Então, criança de 3 a 6 anos. Então, a gente vai ajustando. A gente tem o Refúgio da Esperança, que é para crianças com idade escolar que tiveram que... Os irmãos das crianças da tenda, né? Que tiveram que deixar suas escolas. Então, Os irmãos mais e velhos. os mais velhos. Então, é acompanhá-los para que daqui a pouco eles possam ser inseridos nas escolas locais, né? Tem lugares onde a gente tem que advogar a causa das crianças para que elas possam estudar, como, por exemplo, no sul da Ásia, nós temos um problema, assim, que, na verdade, até não é um país só, são alguns países da região que têm o mesmo problema social, que é o trabalho análogo à escravidão, onde famílias inteiras são escravizadas, né? Contraem dívidas e depois elas precisam trabalhar para pagar essas dívidas. Então, tem muitas famílias inteiras trabalhando em fábrica de tijolos durante um período do ano. E depois, esse período, eles vão pagar a dívida contraída no ano anterior. E depois, ao final do período, eles contraem uma segunda dívida, fazem um segundo empréstimo para passar os próximos meses até que eles vão retornar. Então, tem famílias que estão há 7 gerações vivendo assim. Aí depois você sabe que, dependendo do país, tem toda a questão das castas, né? Então, o que só agrava o problema. Então, a gente olhando para esse problema, para essa situação dessas crianças em total vulnerabilidade, exclusão, né? A gente pensou assim, com quantos tijolos a gente vai construir um futuro? Então, esse é um desafio para nós na atualidade. Nós já temos algumas unidades do PEP funcionando nesses locais e temos o desafio aí de acompanhar essas crianças, prepará-las em parceria com escolas locais. Então, cada contexto é um novo desafio. O desafio é sempre olhar para o contexto. Então, o que a gente não perde de vista é a proclamação, o que nós queremos, né? Sempre a gente tem uma pergunta que a gente busca responder com cada projeto. Como esse projeto vai contribuir para a salvação de almas, plantação de igrejas, né? E para o cumprimento da missão. Então, isso a gente não negocia. Essa é quem nós somos, está no nosso DNA. O restante é olhar para o contexto. Então, qual é a necessidade dessa comunidade? Nessa comunidade tem educação pré-escolar relevante e que proclame? Já tem, não tem. Então, a gente vem de PEP, a gente vem de tenda, dependendo da situação, a gente vem de escolas batistas e assim por diante. Olhar para o contexto. Olha, que legal. E aí, tem algum momento marcante assim, nessa caminhada de missões e educação? Tem alguma história assim, que marcou sua caminhada? Tem muitas, porque quando nós falamos... Nosso cliente, alvo final, né, da educação, é sempre o aluno, o aprendente, né? Quando você pensa uma escola, quem são os beneficiados, né, de uma escola? São os alunos, suas famílias. Mas quando nós estamos no contexto onde muitas vezes os nossos irmãos que são vocacionados expressam a vocação, né? O desejo de servir através da educação ou de servir em missões, muitas vezes eles não têm a formação. Então, a gente vê, para chegar no nosso objetivo, né, no beneficiário final ali, que é o que a gente muito contabiliza bastante, a gente tem que trabalhar e acompanhar a vida desse irmão, o desenvolvimento pessoal e profissional, né, desse irmão, desses irmãos. Então, olhar para como o Senhor tem chamado pessoas, né, vocacionados. Chamado bivocacional, porque é para missões e para educação. E entender que eu sou professor aqui nessa classe, mas eu sou missionário na vida dessas crianças e das famílias dessas crianças e dessa comunidade. E ver como tantos irmãos têm se desenvolvido, têm sido capacitados, têm achado o seu propósito. Isso é maravilhoso. Então, assim, um primeiro ponto seria realmente ver o desenvolvimento pessoal e profissional daqueles educadores que a gente tem mediado aí a aprendizagem, a capacitação. Mas se eu tivesse que te contar uma história hoje que está bem viva no meu coração,
É o que aconteceu não faz muito tempo. A gente estava lá na PIB, de uma capital do oeste africano, né? Na Igreja Batista. E o período de batismo, era um dia de batismo, e antes do batismo, cada candidato ali, ele quis dar o seu testemunho. E aquela jovem que estava chegando nesse país, nessa cidade, que é uma capital bem importante do oeste africano, que é muito importante na região por causa da universidade, então, concentra estudantes daquela região toda. Então, ela é conhecida pela sua universidade. Muitas vezes, ela tem mais estrangeiros do que os próprios, as pessoas do próprio país Locais, ali, né? locais. Né? Isso é um outro problema, mas assim... Então, a irmã estava ali, uma jovem que tinha acabado de iniciar medicina naquele país, veio de um país vizinho, e ela contou o testemunho dela. A vida toda ela estudou numa escola cristã confessional. E ela estava ali, naquele dia, se batizando, assim, na culminância de um processo do Senhor na vida dela. Na infância, ali desde a educação infantil fundamental, ela ouvia as histórias bíblicas e ela disse para o pai dela, né, de maioria de uma religião majoritária naquela região ali, onde alguém deixar a religião para ser cristão ou qualquer outra coisa é tido como infiel, traz uma vergonha imensa para a família, pode ser rejeitado, aquela família pode sofrer perseguição, e era uma família assim de prestígio. Então ela disse, ouvindo aquelas histórias, disse para o seu pai: eu quero ser cristã. Eu tenho ouvido essa história, e chegava em casa e recontava a história para a família. E o pai começou a se preocupar e disse para ela: minha filha, dos cristãos, você tem que aproveitar a boa educação, mas você é da minha religião. E nós não vamos mudar de religião, essa é a nossa religião. E a menina foi seguindo. Na adolescência, isso não desapareceu do coração dela. E o pai, até que um certo ponto, o pai olhava para ela e dizia: meu Deus, mas talvez um dia que for dada em casamento, isso vai passar. E depois ela ganhou uma Bíblia, começou a ler a Bíblia ali, como muitos cristãos ao redor do mundo, em países fechados, né? O que não tem abertura para o evangelho faz, lê a sua Bíblia ali, um pouco mais reservado, mas a família sempre tinha um olhar e dizia assim: bom, mas pelo menos ela não fala, ela está lendo, mas não fala nada. E quando ela passa no vestibular, e que ela chega num país diferente, né? E agora já com a maior idade, aí, então já poderia, porque em muitos desses países, mesmo os que não são fechados, não são consideradas repúblicas fechadas, na Constituição, dizendo-se laica, consta que as crianças devem seguir a religião de seus pais. Então, é um crime pregar ou levar uma criança à conversão. Então, uma pessoa de menor de idade que se converte, aquele que pregou para ela, ele pode ir para a cadeia por isso, né? Então, isso também é um outro aspecto da educação confessional nesse contexto, porque a gente tem que ser amparado de muitas maneiras. E isso acontece e a proclamação continua acontecendo dentro da legalidade, né? O Senhor nos dá todas as estratégias. E quando ela chega nesse país, a primeira coisa que ela faz ali, agora bem feliz de fazer medicina nessa região, é um grande privilégio. Ela chega ali, a primeira coisa que ela faz, ela não está preocupada. Ela procura onde é que está a igreja batista mais próxima e chega e se identifica e começa a ser acompanhada, né? Aí o discipulado, porque muitas vezes ela tinha dúvida e não tinha como fazer perguntas nas leituras dela. E ela é acompanhada no discipulado até o dia que nós estávamos celebrando, assistindo ali o seu batismo, de que ela confessa aí publicamente que agora ela é nova criatura. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente pode pensar, se na sociedade, na lei local, a gente não pode, essas crianças não podem se converter, como é que vai ser? Então a gente está pregando em vão? Claro que não, né? A gente sabe que a conversão acontece no coração. Essa irmã já tinha se encontrado com Jesus há muito tempo e vinha caminhando com ele. Mas é lindo ver que mesmo
aquela palavra, ensinar a criança o caminho que até quando crescer não se desviará dela, é real e acontece o tempo todo, né? Nós temos visto isso nas crianças de idade pré-escolar, em PEP e em Tenda, por exemplo, que se encontram com Jesus, né? Outra coisa que a gente não pode ignorar é a transcendência da criança, essa abertura para o sagrado, né? Que muitas vezes a própria educação, se ela não é intencional, e muitas vezes até a intenção é essa mesmo, né? No mundo em que vivemos, a intenção é realmente apagar o espaço que só Deus, né? Preencher esse espaço com outras coisas, a própria educação vai apagando, mas as crianças estão prontas para ouvir de Jesus, para encontrar-se com Ele, entregar sua vida para Ele e segui-lo para a vida toda e para a eternidade. Amém. Olha, duas coisas me chamaram a atenção na sua história. A primeira foi a fala do pai da moça falando sobre a boa referência da educação cristã. Sim. E aí isso tem tudo a ver com o que Missões Mundiais faz, né? E promove dentro de tantos programas e projetos a educação. E você ainda tocou no assunto das esferas, né? De ser referência nas esferas da sociedade. Sim. E a educação é uma delas, né? É referência naquilo que a gente faz. E isso abre portas para que a gente chegue em lugares que talvez a gente nunca entrasse. Exatamente. Então, qual a possibilidade daquela criança entrar em uma igreja batista ou ter contato com cristãos se ela não estivesse dentro de uma escola confessional, né? E isso é uma estratégia que Deus dá para a igreja. Preciosa. Isso é muito precioso, muito precioso. Isso me chamou a atenção. E a outra coisa, na verdade, é uma pergunta. Você falou sobre escolas confessionais cristãs em países onde é proibido ser cristão. Como isso é possível? Como que Missões Mundiais faz isso? Por exemplo, esses países de maioria, né, que tem uma maioria religiosa, né, mas que a Constituição é laica. Então, Perfeito. assim, nós podemos nos identificar como cristãos e, por exemplo, no Oeste Africano, a Missões Mundiais lá é registrada diante do governo. Então, existe a missão. E ali, nesse registro, a missão, ela pode atender, como nós temos clínicas, né? Então, com profissionais de saúde, pode atender a igreja, né? Que não é vista como um templo religioso, mas uma associação, né? Então, o jeito de olhar para a gente é diferente. As escolas, então, tem ali, na hora que você vai se registrar, e precisa saber que você está lá e o que é que você está fazendo, né? Então, você se registra e você diz quais são as ações, as atividades que você pretende realizar. E isso é muito acompanhado de muito perto. Então, primeira coisa, a gente tem que testemunhar muito bem, com todos os processos muito bem organizados, né? Todos os funcionários que trabalham precisam ter todos os seus direitos muito bem respeitados, porque tem uma fiscalização. Ele sempre vai nos olhar com mais rigor, né? E isso é importante. E você falou da qualidade do ensino, as famílias só nos confiarão seus filhos se nós oferecermos um ensino de qualidade, né? Por exemplo, na região do Oeste Africano, a cada final de ciclo, as crianças, os alunos, eles passam por um exame nacional. Então, é um sistema educativo que vai se afunilando, né? Então, por isso que quem chega lá no final é um número muito pequeno em relação ao grupo do início, da partida. Eles vão... E um referencial, né, para essa qualidade é o número de aprovados. Então, a gente quer aprovar 100%, mas sem deixar ninguém para trás. Um outro diferencial é a inclusão, né? Em países, nós temos... Todos os projetos de educação de Missões Mundiais são inclusivos ou estão caminhando para a inclusão, né? Muitos estão lutando em algumas partes do mundo, até mesmo em ações de advocacy, para garantir o direito da criança, de todas as crianças, né,
da diversidade de perfis de aprendizagem, né? Porque tem regiões onde uma criança atípica, né, como a gente, ou neurodivergente, ou com alguma necessidade específica de aprendizagem, alguma deficiência física, não tem acesso. O próprio sistema educativo não está pronto para acolher, para recebê-la, né? E nós temos, por exemplo, a escola Pamose na Angola. Esse nome Pamose significa juntos, em uma língua local. E ela ganhou esse nome, fez 27 anos agora, a Escola Pamose. Ela recebeu esse nome porque ela queria dizer para a comunidade, para a sociedade, que todas as crianças podem aprender juntas. Então, ela abriu as portas da escola, do caminho da educação, para crianças para quem as portas haviam sido fechadas. Primeiro, por uma questão de visão, né, de compreensão de mundo, numa cultura onde, se a criança nasce com alguma atípico, com alguma neurodivergência, ela não consegue aprender. Então, nem se cogita enviar para a escola, né? Questões mesmo, alguns por questões... O animismo molda a cultura e a cosmovisão. Então, alguns acreditam que algo ali está errado. Então, muitas famílias escondem, ou essas crianças realmente não têm oportunidade. E aí abrir a porta para todas essas crianças aprenderem juntas, né? Uma inclusão que começou para eles, e depois venham os ouvintes, venham aqueles que podem enxergar, né? Venham os típicos, os outros, todos os perfis. Então, 27 anos a gente está celebrando, onde todas as crianças que se inscrevem naquela escola batista podem aprender juntas, e todos aprendem. E agora nós temos não só alunos surdos e cegos, mas também educadores, né? Que já passaram ali como alunos e que já foram formados, e que mostra que isso pode ir além da educação fundamental. A gente pode continuar se desenvolvendo e realmente se tornar, ter uma profissão, né? Entrar para a vida adulta e impactar, que uma deficiência ou uma condição não vai definir, né, a minha atuação ali na sociedade. Eu sei, é emocionante. É emocionante. Por isso que a gente faz isso com tanta paixão, porque é lindo ver o Senhor incluir, né? Nós somos incluídos. E uma coisa que eu pensei assim, a gente conhece a Deus. A gente precisa ser pioneiro nessas pautas. A gente serve a um Deus de muita excelência e de muito zelo e cuidado. Então, o meu papel como igreja é estar dentro dessas pautas e ser pioneiro nessas pautas. Referência para a sociedade, sabe? Então, eu me emociono porque eu vejo a igreja viva, né? Em projetos como as escolas, como a Tenda de Brincar, como tantos projetos que você citou, né? E a escola Pamose. A escola Pamose. Então, assim, é fruto de uma igreja viva que responde ao chamado de Deus e está atenta à necessidade da sociedade. Você está vendo? Olhar para o contexto, olhar para a comunidade. No desenvolvimento comunitário, a gente entende que a gente não pode vir com um projeto pronto e dizer assim, nós pensamos que vocês precisam disso. Mas ouvir as dores da comunidade, né? O Senhor, e crer que o Senhor ouviu o choro do coração dessas crianças que nem podiam falar. Tem criança, por exemplo, tem uma outra escola no Oeste Africano, de Angola eu posso falar que eu tenho mais liberdade, né? Mas lá no Oeste Africano tem uma escola que uma educadora, missionária educadora, conta assim, como ela também foi impactada. Porque uma das alunas chegou já adolescente, assim, já entrando para a idade adulta. Então, o primeiro contato dela com a escola foi depois na adolescência. Ela já tinha vivido muitos anos da vida dela sem se comunicar com a sua família. Foi quando ela... Porque ninguém tinha linguagem de sinais, então, claro que existe uma comunicação básica, né? O ser humano vai conseguindo... Desenvolve ali no seio familiar, mas por ter a surdez, eles também acham que ela já não tem condição de aprender, então não pode ter uma comunicação mais fluida ali com
com o grande grupo, com a grande família. Então, acaba crescendo ali isolada dentro da sua própria família. E essa menina disse para ela assim, que ficou maravilhada quando descobriu, porque uma das primeiras coisas é aprender o seu nome, ou dar um sinal, né? Descobri que ela tinha um nome. Como assim ela tinha um nome? Um nome que é a primeira coisa que a educação infantil, as crianças aprendem o nome. Meu nome começa com a letra tal, né? Depois tem lá a foto da criança com o nome dela para identificar o nome. Sabe o que me emociona mais? Vai ser uma choradeira aqui hoje. Eu tô prevendo. Quer dizer, tô prevendo, a gente tá vivenciando isso, né? É saber que ela descobriu o nome dela e que agora, além de saber que eu tenho um nome, meu nome pode ser escrito no livro da vida. Isso que é o mais maravilhoso de tudo. Porque é a transformação ali da vida do indivíduo, daquela comunidade. Porque a vida dela foi transformada. A família, que achava que aquela criança era um fardo ou não podia aprender, e agora vê o seu filho se desenvolvendo, a comunidade entendendo, quebrando paradigmas, né? A transformação. Existe a diversidade, mas as pessoas, né? Essa transformação maravilhosa. E depois a transformação para a eternidade, né? Então, assim, a gente entende que quando o evangelho, quando o reino chega, a transformação tem que ser integral. Então, não tem como a gente chegar e dizer assim, olha, Jesus te ama, Jesus salva, e depois a escola, a educação que se oferece, deixa a desejar, né? A gente vê as pessoas doentes e a gente não vai lá para oferecer o cuidado à saúde, né? Crianças desnutridas e não vai dar alimentá-las, né? Então, é integral. É integral, mas sempre com aquela compreensão, com a certeza de que a gente está se movendo por uma orientação do nosso Pai, né? Pelo amor, né? Nosso tema da campanha, Exatamente. No amor do Pai. A gente está fazendo a missão no amor dele. Então, a gente chega numa comunidade porque o Senhor nos leva, o Senhor já está trabalhando ali. Então, quando a gente fala ouvir a comunidade, é ficar atento àquilo que o Senhor vai apontar como as dores daquela comunidade e depois oferecer resposta, né? De tal maneira que eles percebam que aquela resposta ali não vem de nós, vem do alto. E muitas pessoas perguntam, mas por que vocês estão fazendo aqui? Por que você está aqui ensinando? Por que você saiu do seu país? Isso é uma pergunta recorrente com essas pessoas quando elas são impactadas. Vim aqui porque Deus te ama tanto, Deus ama tanto essa comunidade, né? E eu sei do amor dele por mim, que ele está fazendo algo aqui e ele me deixou participar. Né? Não é que eu vim aqui como a salvadora e eu trouxe Ele já estava fazendo algo aqui. Ele já estava olhando para vocês e ele me permitiu participar. Perfeito. Olha, não sei não como é que eu vou continuar, mas ver o avanço da obra missionária e saber que Deus tem feito, né? Deus estava lá muito antes da gente. É maravilhoso. E aí, você falou sobre muitos projetos. Você falou contou já algumas histórias. Como que funciona a equipe, gente, disso? Voluntários, missionários, como que se monta um projeto desse? Então, hoje nós somos 2.450 missionários em missões mundiais, né, em 97 países. Só o PEP está em 47 até agora, que até o final do ano já vai abrir outros países. Amém. Eu não sei agora. O Ricardo vai te dizer o número de educadores do PEP, mas assim, são muitos educadores. O Senhor vai chamando seus vocacionados, né? Então, hoje, nas escolas batistas, nós temos olhado para as igrejas locais. E os vocacionados, o Senhor vai chamando e Ele vai nos apresentando, né, as pessoas. Algumas vezes eles já têm um caminhar na área da educação, outras vezes precisa de uma formação inicial e a formação continuada, né? A gente, como eu já disse, procura sempre atender, caminhar junto com o Ministério da Educação, né, de cada país. Então, a escola tem que ser... Os projetos de educação, né, não são só escolas, mas outras estratégias são reconhecidas. Ou, no caso dos refugiados, pelos órgãos ali que estão... As organizações internacionais que estão ali, tanto organizando quanto supervisionando as ações, são reconhecidas. Nós temos...
Inclusive, nossa estratégia da Tenda de Brincar premiada, né? A gente tem replicado da própria PAMOS. A gente tem agora um convite para treinar os educadores do Ministério da Educação daquela região Glória a toda, Deus. organizando treinamento para mais de 2.000 professores da rede de ensino pública. Glória a Deus. Então, é o nosso objetivo. Essas equipes vão sendo formadas assim. No início, a gente é um missionário enviado, né, a partir do Brasil, mas nós pensamos no protagonismo do nacional. Então, por exemplo, hoje na área da educação, nós temos coordenadores, gestores, porque nós queremos capacitar os nossos irmãos locais para que eles deem continuidade. Isso faz parte de uma visão de autossustentabilidade. Aquele projeto tem que continuar sem mim. Se o missionário, ele está ali, daqui a pouco o Senhor manda ele passar para o outro lado, né? Então, os missionários locais ali, os atores ali dos projetos são capacitados para... Então, a gente tem acompanhado, dando sempre o protagonismo. Então, investe-se muito em formação. Formação é uma dimensão assim, de grande investimento. Desenvolvimento humano profissional. Né? Mas a matéria-prima é um vocacionado que quer fazer, que quer trabalhar para o Senhor através da educação. Perfeito. E eu ia perguntar sobre, e você já trouxe o assunto, que foi sobre a formação das pessoas para ficar, né? Daquela localidade. Sim. Quando a gente bateu um papo com o Daniel, o pastor Daniel e o pastor Carlos, eles falaram muito sobre o protagonismo do nacional, né? E eu ia perguntar sobre isso, se isso também acontece nos projetos. E é assim que mantém o projeto vivo. Exatamente. É isso que mantém o projeto vivo. E é isso que faz com que a gente tenha tantos projetos funcionando ao mesmo tempo, sem fechar, né? Sem que ele acabe, ele dê prosseguimento. Tem um poema que eu não vou saber reproduzir todo, mas é o poema do desenvolvimento comunitário. Falar assim, com licença de parafraseá-lo. Mas ele basicamente diz o seguinte: vá às pessoas, comece com o que elas têm, trabalhem com seus recursos, né? Então, colocar as pessoas no centro, ouvi-las e capacitá-las, caminhar com elas, né, dando para elas ferramentas e conhecimento para que elas se desenvolvam, para que, no final, essa partezinha do poema, elas vão dizer, fomos nós quem fizemos. Então, um projeto de sucesso é quando... Nem precisa se lembrar que um dia um estrangeiro passou por aqui, mas foi a partir de uma necessidade que nós identificamos. Então, tem que fazer sentido para a comunidade. Que legal. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar é da Escola Batista Dundugui. Era uma unidade do PEP. E as crianças saíam do PEP e iam para o primeiro ano do fundamental e eles sempre se destacavam, os melhores alunos. Só que naquele país, o sistema educativo está assim, ó, como eu posso dizer, superlotado. As classes... As turmas, as salas de aula muito cheias, com crianças, classe de alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que acho que, não sei se o professor chega no final do ano, ele sabe o nome de todos os seus alunos, então, imagina. E os pais viam aquilo, viam como seus filhos estavam se desenvolvendo, depois, quando chegava no sistema público, né, de educação, eles eram prejudicados, o seu desenvolvimento prejudicado, porque não tem as oportunidades. E aquele grupo de pais volta e pede para o missionário, faz uma escola aqui. Tinha uma igreja batista ali, um prédio na igreja. Faz uma escola aqui na igreja. Um país de uma maioria religiosa, onde as pessoas não entram na igreja. Mas a comunidade vem e diz a sua dor. Olha, está doendo no coração da nossa comunidade o fato de os nossos filhos não poderem se desenvolver como deveriam. E nós identificamos que vocês, cristãos, podem nos ajudar. Está entendendo a comunidade gritando? A gente ouvir essas... Então, o missionário falou, tudo bem, então é o seguinte, nós precisamos de 2 turmas. Vamos fazer essa lista dos... Vocês têm que trazer aqui a lista de uma pré-inscrição. Nossa escola é confessional, nós temos os princípios cristãos, tal. Tá, mas você sabe da nossa religião? Não, nós não vamos... Nosso intuito não é converter os seus filhos. Nós somos cristãos, tudo que nós fazemos tem que refletir o amor do nosso Pai, em quem nós cremos. Então,
as pessoas já confiavam, já tinham caminhado, né? E isso não foi uma barganha. Isso é o nosso DNA. É quem nós somos. Então, não é uma barganha, a gente vai oferecer educação de qualidade para... Perfeito. E aí as famílias voltaram. Aí os custos de começar essa escola, tudo ali com a participação da comunidade. E essa escola é a escola que completou o ciclo, é uma escola que é reconhecida hoje na cidade como uma escola que aprova 100% as crianças, é uma escola cristã, é uma escola pioneira na inclusão. No ano passado, 4 das nossas alunas chegaram na idade, surdas, né? Chegaram na idade do exame. E foi a primeira vez que essas meninas, que naquela localidade, alunos surdos se apresentaram para o exame. Então, a Secretaria da Educação disse assim, não dá para fazer prova. Elas não têm condições de fazer. Por que não têm? Elas completaram um ciclo. Aí, a segunda resposta, nós nunca fizemos. Então, é você falar para quem nunca fez, por isso que não acredita que é possível. Muitas vezes o preconceito é só um paradigma que precisa ser quebrado. Eu nunca vi acontecer, eu acho que não é possível. E, no final, essas meninas se apresentaram e foram aprovadas. Então, tu imagina a transformação para a vida delas, para a família, para a educação naquela região. Então, e isso através de uma escola cristã que chegou ali. Então, apoiada pela comunidade. Glória a Deus. E quais os sonhos? Os sonhos são outras escolas. Nós temos hoje 8 escolas batistas no continente, né? Tanto ali na África Austral, tem no Oeste Africano, Norte da África. E a gente tem outras... Estamos aí fazendo estudos de viabilidade, outras demandas, de outras comunidades nos chamando, né? Então, a expansão das escolas. E eu quero deixar aqui já o convite, porque uma das coisas sobre vocacionado, quando você falou assim, como é que acha esses educadores? No campo é daquela forma que eu te expliquei. Mas aqui, né, no Brasil ou no mundo, pessoas que queiram contribuir com a educação, estamos abertas, né, à necessidades de pessoas da área da educação que queiram servir com seus talentos, né? Tem uma categoria no VSF, no Voluntários Sem Fronteiras, que é o Voluntário From Home, que você é diretor de escola, mas você quer doar um tempo ali para capacitar equipes de gestão escolar, né? Você é pedagogo, você é da área da neuropsicopedagogia, né, de neurociência, você tem experiência com a formação de educadores, até com o ensino superior, estamos precisando, podem se juntar a nós, né? A gente tem se chegado assim, a pessoas que estão fazendo com excelência, né, no Brasil e no mundo, pedindo ajuda, porque essa é uma rede, criando uma rede de colaboração. Então, tem como servir também. E também tem como fazer uma viagem missionária olha, eu quero conhecer uma dessas escolas. Então, você pode ir, você pode ficar, acho que é 15 dias o mínimo, e você pode ficar até um ano, se você quiser servir um ano. Olha aí. Então, tem muitas possibilidades aí para servir. Que incrível. Acho que... eu sou... Vocês estão aqui no podcast, vocês já me viram chorar várias vezes mesmo. Então, já... Eu também. Já tá tudo bem, vocês já sabem que eu sou assim. Mas que privilégio poder ouvir, saber do que Deus tem feito, né? Por meio de missões mundiais, por meio da educação, por meio de vocacionados. Que alegria saber que nós vivemos uma igreja viva, né? Uma igreja viva, uma igreja que está atenta à necessidade do outro e que enxerga possibilidade de fazer pelo outro, levando Jesus, né? Entende que a resposta, no fim de tudo, para toda e qualquer necessidade, é apresentar Jesus. Tem que apontar para ele, né? Exatamente. Então, olha, que alegria. A gente já está caminhando para o final do podcast. Passa muito rápido, muito rápido. Porque foi muito bom conversar com você. Porque é muito bom ouvir, muito bom saber de tudo que Deus tem feito. Acho que toda vez que a gente recebe alguém aqui que conta experiências ou conta o que Deus tem feito, acho que
eu não sei explicar que palavra eu daria para isso, mas é de muita alegria. Você assim, meu Deus está fazendo grandes coisas. E cada pessoa que vem aqui conta coisas diferentes. Assim, meu Deus, Deus não para de fazer coisas no mundo todo. Enquanto a gente está aqui, ele está fazendo aqui, ele está fazendo também nos confins da terra. Exatamente. E olha, vou dizer para você que está aí nos assistindo, feliz é aquele que tem o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo. Feliz é aquele que tem esse privilégio. Porque foi para isso que você foi chamado, crente. Para fazer parte dessa grande e maravilhosa obra. E se você não fizer parte, se eu não fizer parte, Deus vai continuar fazendo. E a gente só perde a oportunidade. Eu costumo dizer que o maior privilégio é você poder assistir da primeira fila, assim, ó, com a mãozinha aqui, ó. Maravilhado ver o que Deus está fazendo, ver Deus transformando vidas, transformando comunidades. Ele fazendo e movimentando ali as pessoas, os atores daquela comunidade. E a gente poder assistir tudo isso é maravilhoso. Realmente, é um privilégio que ele nos dá de fazer parte do que ele está fazendo no mundo, né? Amém. Olha, muito obrigada, Eu Denise. que agradeço. Foi privilégio. Grande alegria. A gente poder bater papo aqui. Espero que você volte mais vezes, gente. Muito bom bater papo. Espero que você volte outras vezes. Que Deus te abençoe. Se você quiser deixar também um recado, aproveitar esse momento para deixar um recado para a galera que está nos assistindo. Quero pedir que orem por nós, orem pelas estratégias, orem por mais vocacionados das nossas igrejas batistas aqui no Brasil, que queiram nos ajudar, servir. Cada igreja que eu vou, tem educador aqui, a gente sempre tem, muitos, graças a Deus, a gente é referência, a nossa educação é boa, os profissionais são apaixonados, vocacionados, pessoas, cada vez mais a gente encontra a gente se preparando tão bem. Venham nos ajudar, né? Passa a Macedônia, venha nos ajudar. Você vai encontrar oportunidades e a gente pode conversar, né, para entender. Tem viagens missionárias. Olhem os calendários do VSF. Tem algumas viagens para onde nós temos projetos de educação. Tem um perfil no Instagram só para o Voluntários Sem Fronteiras, né? E tem lá, a agenda está lá aberta. E você também pode ir, se o que tem na agenda não encaixa no teu programa, nas suas férias, né? Você pode ser um voluntário individual também, né? Então, e pode trabalhar de casa, né? Nós estamos esperando. Então, eu quero aproveitar para convidar, por favor, especialistas da educação, juntem-se a nós e venham trabalhar aí para a educação ao redor do mundo. A gente vê o Senhor transformando vidas, né, indivíduos, comunidades e transformando para a eternidade. Amém, amém. Com essas palavras eu quero te desejar um feliz final de dia e dizer que para mais papos como esse, você vai precisar voltar aqui nas próximas quartas, certo? Então, toda quarta, às 15 horas, a gente continua aqui. Esse podcast vai ficar gravado, então você pode compartilhar, você pode revê-lo. Então, aproveite. Isso aqui é uma joia rara, poder bater esse papo com um missionário tão perto da gente. Então, aproveita isso, compartilha esse podcast e aproveite para acompanhar missões mundiais e missões nacionais nos canais Voluntários Sem Fronteiras. Você pode só digitar aí no Instagram Voluntários Sem Fronteiras. Você vai encontrar, tem bastante conteúdo falando sobre as viagens, né? Várias possibilidades. Missões mundiais com seus canais aí de Instagram, Facebook, eles estão presentes em tudo isso também no YouTube. Da mesma forma, missões nacionais. No fim das contas, nós somos uma grande agência do povo de Deus. Então, assim, nós estamos juntos. Então, aproveite disso, glorifique a Deus e um feliz final de semana. Até a próxima quarta. Deus te abençoe. Tchau, tchau.